É possível ao magistrado, a qualquer tempo e mesmo de ofício, revisar o valor desproporcional das atraentes. Olá, sou Giovanni Fialho e este é o podcast Súmula 7, o episódio número 7 também, falando sobre o informativo número 691 da jurisprudência do STJ. E se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, entra lá, Advogado Superior, já tem mais de 4.000 pessoas inscritas, recebendo conteúdos exclusivos, informações, áudios e muitas dicas sobre STJ e recurso especial. O primeiro caso da nossa lista é da Corte Especial, embargo de divergência no agravo em recurso especial, número 650.536 do Rio de Janeiro, relator Titio Raul Araújo. Esse caso tem muitas coisas curiosas. Para começar, ele é exatamente o tema que foi a nossa chamada inicial, o nosso gancho sobre a modificação das astrentes. Mas tem mais coisas interessantes. O julgamento foi por maioria, em dois aspectos. Quanto à admissibilidade dos embargos de divergência, houve um empate. O mesmo número de ministros que votou pela admissibilidade, votou pela não admissibilidade, ou melhor dizendo, pelo conhecimento ou não conhecimento. E aí o que aconteceu? Algo muito raro de acontecer no STJ. O presidente que não vota só exerce o voto de Minerva e ele então votou, desempatou e conheceu dos embargos de divergência. Depois foram analisar o mérito e por maioria, ainda teve divergência quanto ao mérito, foram providos os embargos de divergência na data de hoje, na qual disponibilizado esse informativo 691. Aguardamos ainda a publicação para ler a ementa, para ler a íntegra do acordo, mas muitas coisas interessantes aqui. E o ponto de mérito, o ponto de fundo da controvérsia dos embargos de divergência, qual é? Bom, é possível ao magistrado de ofício revisar o valor das astreintes da multa combinatória? Qual é o problema dessa tese, dessa controvérsia aqui discutida? A questão é que parte da doutrina e alguns professores defendem que, à luz do CPC de 2015, não poderia mais o juiz de ofício fazê-lo, principalmente se já precluiu, se já houve coisa julgada formal quanto a esse assunto. Mas o STJ analisou a questão e, por maioria, entendeu que sim, pode, em arestos confrontados, ou seja, arestos julgados, acórdãos utilizados como paradigma, discussão dessa questão e dizendo alguns que não se pode modificar em face da coisa julgada, impossibilidade do relator analisá-lo, do juiz e tal, mas de qualquer forma não foi esse o entendimento que prevaleceu, e sim a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação do enriquecimento sem causa, e esse é o ponto, a questão definida. É possível que o magistrado a qualquer tempo e mesmo de ofício revise o valor desproporcional das astreintes, inclusive sob a luz do CPC atual. O próximo julgado é do titio Mauro Campbell Marques, da primeira sessão matéria de direito tributário. Também o embargos de divergência, e você vai me perguntar por que aquele embargo de divergência anterior foi julgado pela Corte Especial e esse aqui pela primeira sessão. Porque aquele lá tem a ver com uma matéria que afeta a competência a mais de uma das sessões, que no caso é direito processual civil. Então, por isso que vai para a Corte Especial. Aqui não, é uma matéria que afeta só o âmbito do direito público, que engloba a primeira e a segunda turma, que no caso é direito tributário. Então, por isso fica só naquele órgão colegiado máximo, que é a primeira sessão. E aqui foi nos embargos de divergência no agravo em recurso especial número 31.084 de Mato Grosso do Sul. Olha que interessante aqui o que aconteceu. Existe o tributo do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e tem o ISSQN privilegiado, que ganhou esse nome pela doutrina. O que é isso? É uma forma de tributação como pessoa física, mesmo quando o serviço é prestado por pessoa jurídica. Por exemplo,
médicos, enfermeiros, veterinários, contadores, auditores, engenheiros, economistas, psicólogos, outros mais. Eu peguei só alguns exemplos. A jurisprudência tem negado a tributação privilegiada às sociedades limitadas. E aí veio a controvérsia. Peraí, a questão de ser limitado ou não tira o privilégio, porque isso tem a ver com uma responsabilidade perante terceiros. Sociedade pode ser simples ou empresarial. Então, a sociedade simples, mas limitada, não a faz automaticamente uma sociedade empresária. Olha que interessante a reflexão. E faz total sentido à luz do direito empresarial, à luz das ordens gerais do direito civil. E aí, o que acontece? Bom, tem uma previsão específica no Decreto-Lei número 406 de 1968, artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, que é o que ficou conhecido como ISSQN privilegiado. Então, quando os serviços prestados forem de caráter exclusivamente intelectual, não se pode, a partir da forma de constituição societária, se é limitado ou não, avaliar o caráter empresarial como único elemento para definir se ela faz ou não jus ao benefício da alíquota fixa de ISSQN, o privilégio. Porquanto existem sociedades limitadas que também não são empresárias. Então, a tese, que eu não quis falar antes, porque quem não é versado em tributário muitas vezes se confunde, a tese ficou da seguinte forma: sociedade simples fazem jus ao recolhimento do ISSQN na forma privilegiada, previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68, quando a atividade desempenhada não se sobrepuser à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa. Aí vem, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. Então, o fato de a sociedade simples ter responsabilidade limitada não afasta por si só a possibilidade do ISSQN privilegiado se presta atividades chamadas intelectuais exclusivamente, conforme o Decreto-Lei 406 de 68. A terceira análise é no âmbito do direito penal, terceira seção, analisou um recurso especial, número 610.201 de São Paulo, e já tem bastante questão sobre esse assunto, até porque o Supremo já se manifestou, e o STJ alinhou-se a ele dizendo: a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Tudo isso tem a ver com a Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. A ação, que era pública e incondicionada, passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade. Assim, ela se tornou o quê? Uma ação pública condicionada à representação. E aí vem toda uma discussão. A norma retroage, não retroage, e aí outras questões também, outras dúvidas, como é condição de procedibilidade ou de prosseguibilidade, e tem diferenças significativas. Conclusão: não retroage, não, por dois motivos. Primeiro, caráter processual e constitucional, devido à uniformidade necessária à jurisprudência, papel dos tribunais superiores, sendo que o Supremo, por ambas as turmas, primeira e segunda turma do Supremo, já disse pela irretroatividade da lei que instituiu essa condição de procedibilidade do estelionato. Segundo motivo, em relação ao aspecto material, a irretroatividade do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, decorre da própria lei, pois mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, com D de dado. Nada dispondo, não falou sobre a representação como condição de prosseguibilidade, com GU, prosseguir. Então, são coisas diferentes, nós sabemos. É necessário também pontuar a questão da segurança jurídica, ato jurídico perfeito, se já foi oferecida a denúncia. Conclusão: a exigência da representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia
já foi oferecida. O quarto julgado do nosso estudo de hoje é da primeira turma. Titia Regina Helena, recurso em mandado de segurança, o famoso recurso ordinário, número 51.841 do Ceará. Aqui tem a ver com as prerrogativas dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Nós sabemos que os tribunais de contas têm um Ministério Público que atua junto a eles. Tem previsão constitucional no artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. E também o artigo 130 da Constituição, que prevê a esses membros as mesmas prerrogativas, vedações, forma de investidura relativas ao Ministério Público, enquanto função essencial à Justiça. Tese firmada, então. É assegurada aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a prerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo tribunal, sem subordinação ao presidente da Corte. Ora, não tem porquê, né? No âmbito do Supremo também, restou consolidado entendimento qual foi. O legislador constituinte, ao assegurar aos membros do Ministério Público de Contas as garantias do Ministério Público, deferiu esse status jurídico, botando S onde não tem, especial, possibilitando então essa atuação. Não tem que fazer requisição ao presidente do Tribunal de Contas para ele se manifestar, nada disso não, ele pode ir diretamente, sem dúvida alguma. O quinto julgado de hoje era a segunda turma, Titio Og Fernandes, recurso especial número 1.833.358 da Paraíba. Tem a ver com prescrição de precatórios. Como assim? Prescrição de precatórios. Vamos lá, vamos entender. Foi editada em 2017 a lei número 13.463. 13.463. Os artigos 2º e 3º dessa lei falam, em linhas gerais, que se após 2 anos expedido o precatório ou o RPV e os valores estão lá no banco, mas não foram levantados, aí há o cancelamento do precatório ou do RPV. Claro que pode ser expedido novo ofício requisitório a requerimento do credor. Aí vem a questão. Após esse prazo, no momento em que, foi cancelado, já que ficou 2 anos lá e não levantou. Tá, prescreve então essa pretensão de requerer novo ofício requisitório? E aí a discussão foi sobre isso e a conclusão é que sim, é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo artigo 2º da Lei 13.463 de 2017. O prazo, obviamente, é de 5 anos, conforme norma relativa à prescrição da Fazenda Pública e, no caso especificamente, entendeu-se que não houve a prescrição. Não confundir com a prescrição do precatório, são coisas distintas, tá? Aqui é devido ao cancelamento, teoria da actionata, é a partir do cancelamento que se inicia essa prescrição aqui mencionada. O próximo julgado é da segunda turma também do Titio Herman Benjamin, nos embargos de declaração no recurso especial, número 1.785.364 do Ceará. Ah, isso aqui é legal. Olha só sobre honorários advocatícios. É interessante a questão. No primeiro momento pode ser surpreendente, mas me pareceu razoável. Não sei se você concorda comigo, mas me pareceu razoável. Por quê? A tese foi a seguinte: não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação, na forma do 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. O que aconteceu? Houve uma determinada condenação, inclusive a pagamentos de honorários, e dizia assim a condenação, aspas, em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença. Ou seja, peraí, a sentença é ilíquida. E aí? Aí veio o recurso dizendo, olha, isso aí foi modificada essa conclusão na apelação. Então tem direito a honorários recursais. O STJ disse que sim, tem direito a honorários recursais, parágrafo 11. Mas não é possível fixá-los agora. Por quê? Porque está pendente a liquidação, a gente não sabe nem qual o valor, nem qual o percentual, não sabe nada. Por isso, é necessário levar para o juízo da liquidação a pontuação quanto aos honorários também, que deverá observar também o trabalho junto à esfera recursal. Não pode o STJ se manifestar.
o fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão sem êxito no recurso deve, então, ser considerado pelo juízo da liquidação no momento em que ele for definir o percentual da verba honorária, já que não existe base para essa majoração ou essa minoração, né, se fosse o caso. Mas, então, fica aí a tese para sua reflexão. Não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença, já que essa sentença está ilíquida. O 7º caso de hoje é da terceira turma. Entramos na fase do direito privado. Para começar, sempre ela, Titiana Anciandrig, recurso especial número 1.892.782 do Paraná. Muito interessante. Esse caso chama atenção sobre a adoção. Entendeu a turma que é possível revogar uma adoção. Mas calma lá. Embora haja a regra da irrevogabilidade da adoção, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo diante dessa regra, é possível a rescisória da sentença que deferiu a adoção e que transitou em julgado. A rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava de verdade. E, além do mais, ao atingir a maioridade, ele manifestou-se formalmente em juízo nesse mesmo sentido. Formalmente, em juízo já é formalmente, né? Mas eu fui redundante, você entendeu. Olha que interessante. Então tem a irrevogabilidade lá no artigo 39, parágrafo 1º do ECA. Não é uma regra absoluta, tendo a hipótese, no caso pelo menos, de rescisória. E o adotado mostrou que à época ele não queria e que ele ainda se manifestou nesse sentido após a maioridade. Então foi julgada procedente a ação rescisória e revogada a adoção como consectário lógico. Interessante esse caso, né? O que você acha dele, hein? Conta aí. Mais um caso da terceira turma, Titiana Anciandrig, também recurso especial número 1.900.136 de São Paulo. Atenção, você que atua na esfera do direito arbitral. Preste atenção. Qual é o ponto aqui? Existem, nós sabemos, duas hipóteses de questionar a nulidade de uma sentença arbitral. Primeiro, uma ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, que está lá no artigo 33 da Lei 9.307, ou uma impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, que está também no artigo 33, mas no parágrafo 3º. Aí é que vem o ponto. Se foi utilizada uma declaratória, tem também um prazo decadencial de 90 dias. E a aplicação desse prazo é restrita ao direito de obter a nulidade, a declaração de nulidade, melhor dizendo, devido a alguns dos vícios previstos expressamente no artigo 32. Por exemplo, quando for nula a convenção de arbitragem, se emanou de quem não podia ser árbitro, se foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, entre outras hipóteses, essas são só algumas lá do artigo 32. Então, embora a nulidade possa ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade pode ser alegada na impugnação ao cumprimento, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo decadencial da ação de nulidade, porque senão seria uma forma de tentar burlar o prazo decadencial, né? A defesa da parte executada fica limitada às matérias específicas do artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Vedada a invocação de nulidade da sentença com base nas matérias do 32 da 9.307. Ou seja, preservado o direito de petição, obviamente, constitucionalmente assegurado, mas respeitada a regra do artigo 32 e 33 da Lei 9.307. A tese ficou, então, nas seguintes palavras. A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos vícios elencados no artigo 32 da Lei 9.307 de 96, possui prazo decadencial de 90 dias. Ponto. O próximo e último julgado deste estudo é da quarta turma, Direito Privado, Titio Salomão. Olha só, do recurso especial número 1.539.056, Minas Gerais. Olha o que o Titio Salomão nos
traz sobre questão de causa coletiva. A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão público e de registro no cartório de imóveis, configura lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. Como é que aconteceu essa história toda? O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública. Essa ação civil pública se baseava no seguinte fato. Houve uma alienação, várias, alienações de terrenos em um loteamento irregular. Portanto, já há aqui violação às normas de uso e ocupação do solo. E também foi veiculada publicidade enganosa a consumidores, e isso assusta mais ainda, de baixa renda. Então, há aqui uma relação de certa vulnerabilidade social, no mínimo de hipossuficiência, e eles teriam sido submetidos a condições precárias de moradia. Essa é a discussão da ação civil pública. Reconheceram as instâncias ordinárias a ilicitude da conduta, utilizando-se de ardil, omitindo informações relevantes para os consumidores, anunciaram a venda de terrenos em loteamento irregular, com precárias condições urbanísticas, como se o empreendimento tivesse sido aprovado pela municipalidade e devidamente registrado, e não tinha nada disso. Olha que coisa! E aí, o dano moral, de qualquer forma, no Tribunal Estadual foi julgado improcedente. E aí, o STJ entendeu que há sim direito à indenização por dano moral coletivo. Vou ler novamente qual foi a tese fixada. A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão público e de registro no cartório de imóveis, configura lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. E, sobre esse último caso, vou fazer um pequeno comentário. Você que está aí aprendendo sobre recurso especial, sobre jurisdição superior, deve pensar: poxa, mas o STJ verificou se naquele caso teve ou não teve dano moral? Isso geralmente não esbarra lá na famosa súmula 7? Perceba uma coisa que eu fiz questão de ressaltar na explicação do caso. Todo o fato, toda a análise das circunstâncias estava descrita no acórdão. Discutia-se só o seguinte: essa situação que está descrita foi assim que aconteceu, não há controvérsia se foi assim, se não foi. Está descrita no acórdão. Isso gera dano moral ou não gera dano moral? Então, por isso que a tese fixada, perceba bem, ela parece um enunciado normativo, quase que uma lei. Olha, a alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, acontecendo assim, configura lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. Não tem uma análise específica, foi no loteamento tal, se foi o banco tal, se foi o município tal, não tem essa análise específica. E tem sim uma análise, uma revaloração dessa prova, certo? Então, anote aí também essa observação. Esta foi a análise do informativo número 691 da jurisprudência do STJ e eu agradeço demais a sua audiência, a sua participação. E você, não é possível, você ainda não me segue nas redes sociais, segue aí no Instagram, no YouTube, Advogado Superior, no canal do Telegram e também o podcast em todas as plataformas. E você que também me acompanhou aqui pelo YouTube neste videocast, obrigado. A gente se vê na próxima edição do Informativo de Jurisprudência aqui no podcast Súmula 7. Tchau!